Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava sim a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa.
Mas hoje vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros. Assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos,
nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o Mundo Livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. 18,000 people came out in support of Bolsonaro. It's a huge number considering Lula's crackdowns on dissent. I mean, the people who show up and protest could be taking their own freedom into their hands and putting it in jeopardy by participating. The rally coincided with mounting legal pressures on the former president. Brazil's Prosecutor General Paulo Garnet has formally charged Bolsonaro and 34 others with attempting to overthrow the government. The charges including plotting to harm President Lula da Silva and Supreme Court Justice Alexandre de Moraes. Bolsonaro consistently denied those allegations, labeling them as political persecution. Eduardo Bolsonaro is a Brazilian congressman in his own right and the son of Jair Bolsonaro. He joined me to categorically deny these charges. As you had the January 6th here, we had the January 8th in Brazil. Almost the same thing. And they say that my father was behind the scenes controlling the people. But wait a minute. They were trying to do a coup d'etat in January. January in Brazil is like August here. It's a whole vacation in the capital. In a Sunday, even Alexandre de Moraes, the justice for the Supreme Court, he was in Paris. And my father was in Orlando, in Disneyland. So imagine that. When you are not president anymore, you send elderly and the ladies unarmed to do a coup d'etat in a moment that there is no one in the capital. And while they were there on the Congress or around our White House, Jair Bolsonaro was texting, go back home, don't do that. This is the big dictator of Brazil that now the Attorney General is asking for 38 years in jail for my father because of that. Today, Eduardo Bolsonaro declared his exile to the United States. But a pivotal moment looms as a panel of 5 Supreme Court justices is scheduled to convene on March 25th to decide whether his father, Jair Bolsonaro, and his associates will stand trial. If the court accepts the charges, Bolsonaro could face a trial that may result in very significant legal consequences. He could be disqualified as a presidential candidate and even jailed. Joining us now, federal deputy in the Brazilian Chamber of Duties, Eduardo Bolsonaro. Eduardo, are you seeking some form of political asylum or exile in the United States? Yeah, I'm talking with my lawyers. They are considering about what to do. Asylum is on the table, so let's see what happened. But the decision is that I cannot come back to Brazil because this crazy justice from the Supreme Court, Alexandre de Moraes, who is the same, who is fighting against Elon Musk, who is the same that detained Mr. Jason Miller for 3-4 hours 2 years ago in an airport in Brazil, is asking for my passport. So he asked the Attorney General to seize my passport. And it's not comfortable. You'll be in a place working as a congressman where you cannot say what you want or represent your voters. Yeah, this is remarkable news. A member of the government of Brazil, an elected member of what would be comparable to our Congress, now saying you don't feel, is it that you don't feel physically safe returning? You fear you might be arrested or jailed? It can happen, and it would not surprise the Brazilians because actually there is a congressman. His name is Daniel Silveira. He is he's serving more than 8 years in jail because he did a video talking bad things to the Supreme Court justices. And at that time, President Bolsonaro gave to him the presidential pardon, but our Supreme Court waited to the opportunity when Bolsonaro was not the president anymore of Brazil. And for the first time in the Brazilian history, they canceled a presidential pardon. So this congressman, Matt, that is just like me and you here in the US, he's almost 9 years in jail because speaking. Is there some thinking that your father might need to establish exile in the United States, seek asylum here? My father, he says that he's going to be in Brazil, doesn't matter what happened. We know it's not a fair trial. Yeah? For example, Alexandre de Moraes, you had some articles from Glenn Greenwald that had access of some of his assistants' WhatsApps. And during the conversations, these people were saying that Alexandre de Moraes would like to catch me, to get me. So
I only can think that he would like to send me to prison, and it's just does not safe be there in Brazil. My father, he cannot leave the country. He received the invitation to come to the inauguration of President Donald Trump, and the semi-justice Alexandre de Moraes, he didn't allow my father to travel to the United States to attend to the inauguration. He has a travel ban. He doesn't have his passport anymore, and there is no reason for that. Absolutely. Well, the reason would be if they don't want him to come here and establish asylum because they plan to jail him. There was this massive rally in Rio, tens of thousands of people filling the streets in support of your father, Jair Bolsonaro. How is that rally being perceived in the political circles of Brazil? This is the only one reason that I can think that my father is not in jail, because he's so strong politically, and he for sure learned with Donald Trump's story when he was fighting against the lawfare in the United States, that this is not about law, this is not about a fair trial. My father is not a corrupt. He lives at the same house. He has basically the same car that he had when he was president. He's very humble, very simple. And the people on the streets, they support, they intimidate somehow the Supreme Court of Brazil. So what the Supreme Court is trying to do now is trying to show to the international community that they are following some steps. Like, we have a trial, we have here Attorney General doing the accusation, we have here the lawyers of Jair Bolsonaro, but this is all like, makes me feel like a claw, all the cards, everybody knows what is going to happen. And what the Attorney General is asking is charging Jair Bolsonaro is for a punishment for almost 40 years in jail. So the situation in Brazil is, imagine if Donald Trump did not get reelected in November 5th last year, what would happen with him? So this is the situation of Jair Bolsonaro. And well, by the way, the difference is he was allowed to run, Eduardo. That's the difference. Almost everything else looks remarkably similar. But the difference was at least Donald Trump was given the opportunity to vindicate himself before the voters. And what seems to be strikingly different about Brazil is that you've got Justice Moraes and others, the Attorney General, Lula, who are trying to stop the voters of Brazil for vindicating your father and the work he's done for the country. Now, there's this big decision coming on March 25th. The Supreme Court will review an effort to try to vindicate your father and not proceed with these charges. What are you expecting will happen in this decision process? Oh, they're going to start the process. There is no doubt about that. For example, the five judges that are going to judge my father, one of them is the former lawyer of Lula da Silva. The other one is a former governor from the Brazilian Communist Party. And the others, they were all appointed by Lula da Silva or Dilma Rousseff, both former presidents. Dilma Rousseff, former president for the same part of Lula da Silva. So everybody knows what is going to happen. What we need to do is to expose what is going on in Brazil. And once they reach their goal, they are going to consolidate this regime. Then it will be very hard to Brazil, just as hard as Venezuela, to get out from this kind of regime. Do you think ultimately, I mean, what you've described is very grim, Eduardo. You say it's not safe for you to go back. Your father is there holding rallies, demonstrating political strength, but at the same time, you say there's no fair process to determine him guilty or innocent of these fantastical charges that seem almost beyond belief. And now, are you worried that he's going to go to jail? This is a possibility. But I think that our enemies, our opponents, they also do mistakes. For example, Alexandre de Moraes, he is having a big fight against Truth Social and Rumble in Brazil. He already censored American citizens that were tweeting from United States. So what Alexandre de Moraes is doing is he's invading the U.S. jurisdiction, just like the prosecutors of the ICC, Karim Khan, did when he tried to jail Benjamin Netanyahu. So as President Donald Trump sanctioned with OFAC sanctions this prosecutor and his team of investigators, we think that the same thing can happen with Alexandre de Moraes and stop the justice of the Supreme Court from all of this persecution. Well, United States have to go back again to export freedom and not what Biden administration was doing, that's exporting
American taxpayer money through USAID to indoctrinate journalists and judges in the other countries. Yeah, I mean, the accusations have been made very directly that USAID has been a destabilizing force in Brazil, and we may be dealing with the downstream consequences right now. A man in exile, Eduardo Bolsonaro, making a plea that the United States fight for justice in Brazil, and it's something that we certainly agree with. Thank you so much for coming on the program. We wish you and your family well. Thank you, Matt. God bless America. God bless Brazil.